Eu nunca vou esquecer o cheiro daquele restaurante. Sabe aquele aroma de alecrim fresco misturado com vinho tinto caro? Aquele tipo de lugar que você entra e já sente o peso da fatura no ar? Pois é. Era o meu aniversário de 42 anos, e o Rodrigo tinha insistido tanto para ir justamente naquele restaurante italiano no Batel, o mais caro de Curitiba, aquele que você precisa fazer reserva com 1 mês de antecedência. Eu tinha sugerido algo mais simples, mais intimista, só nós dois, talvez até em casa com as crianças. Mas não. Ele fez questão. Disse que eu merecia, que era uma data especial, que precisávamos celebrar. E quando o Rodrigo insiste daquele jeito, com aquele sorriso de comercial de pasta de dente, você até acredita que é verdade. A mesa estava impecável. Toalha de linho branco engomado, aquele tipo que você tem medo até de apoiar o cotovelo com força. As taças de cristal refletiam a luz das velas, e eu usava aquele vestido azul marinho que ele sempre dizia que adorava. Aquele que marcava a cintura e me fazia sentir bonita, mesmo depois de 18 anos de casamento e 2 partos. Meu cabelo estava preso num coque baixo, brincos de pérola que foram da minha avó, perfume francês que eu guardava para ocasiões especiais. Eu tinha me arrumado com carinho, porque ainda acreditava, ainda queria acreditar. O Rodrigo estava no modo performance. Sabe quando você conhece alguém há tanto tempo que consegue identificar cada máscara? Ele estava usando aquela que eu chamo de o grande provedor. Peito estufado, voz um tom mais alta que o normal, gesticulando largo, chamando o garçom com aquele estalar de dedos que sempre me fazia encolher por dentro. Ele pediu o vinho mais caro da carta sem nem olhar o preço. Quando o sommelier trouxe a garrafa para aprovação, ele fez aquele teatrinho todo de girar a taça, cheirar, aprovar com um aceno de cabeça como se fosse um expert. Eu conhecia aquele homem. Ele não sabia diferenciar um merlot de um suco de uva. Durante o jantar, ele não parou de falar. Sobre o trabalho, sobre os clientes importantes que estava conquistando, sobre a promoção que estava para sair, sobre o carro novo que íamos comprar no ano que vem. Eu mastigava meu risoto de fungo em silêncio, sorrindo nos momentos certos, acenando com a cabeça, fazendo aquele papel de esposa encantada que eu tinha aperfeiçoado ao longo de quase 2 décadas. Mas por dentro, eu só sentia um vazio gelado se espalhando pelo peito, porque eu sabia de tudo. Sabia que a tal promoção nunca ia sair, porque a empresa estava cortando o pessoal, não promovendo. Sabia que os clientes importantes eram invenção da cabeça dele para disfarçar os 3 meses seguidos de comissão zero. Sabia que o carro novo era fantasia, porque mal conseguíamos manter o que tínhamos. Mas o pior de tudo, o que realmente me corroía por dentro naquela mesa de linho branco e velas perfumadas, era saber que há exatos 2 anos e 4 meses, desde que a carreira dele começou a despencar, quem pagava todas, absolutamente todas as contas da nossa casa, era eu. Não o dinheiro nosso. Não a nossa conta conjunta. Era o meu dinheiro. O dinheiro do escritório de contabilidade que herdei do meu pai, o dinheiro que eu acordava às 6 da manhã todos os dias para ganhar, o dinheiro que eu suava para manter enquanto ainda cuidava da casa, dos filhos, das compras, do almoço, do jantar, da lição de casa, da reunião de pais, da roupa lavada, da vida inteira girando. E o Rodrigo? O Rodrigo fingia. Fingia que ainda era o homem da casa, o provedor, o chefe da família. Transferia migalhas para a conta conjunta e anunciava como se fosse fortuna. Pegava meu cartão de crédito emprestado e depois agradecia como se estivesse me fazendo um favor ao usar. Mas naquela noite, naquele maldito jantar de aniversário, ele foi além. Ele cruzou uma linha que eu nem sabia que existia. Quando o garçom trouxe a conta, o Rodrigo fez a absoluta questão de pegar a pasta de couro antes mesmo dela pousar na mesa. Com um gesto largo, teatral, ele abriu a carteira e colocou o cartão de crédito dele dentro. Não me olhou. Não precisava. Aquilo não era para mim. Era para o garçom, para o sommelier que passava, para o casal da mesa ao lado, para qualquer um que estivesse assistindo à performance do grande Rodrigo Ferreira, o marido exemplar que levava já a esposa para jantar no restaurante mais caro da cidade. E então
Ele disse, alto, claro, com aquele sorriso vaidoso: eu pago tudo. Ela não precisa se preocupar com nada. Senti meu estômago virar. O risoto, o vinho, tudo ameaçou voltar. Minhas mãos, que estavam apoiadas delicadamente sobre a mesa, começaram a tremer. Cerrei os punhos no colo, embaixo da toalha, onde ninguém podia ver. Respirei fundo pelo nariz, contei até 5, segurei as lágrimas que ardiam na borda dos olhos. Ela não precisa se preocupar com nada. Ela. Como se eu fosse uma criança. Como se eu não fosse a contadora que gerenciava empresas com faturamento de milhões. Como se eu não fosse a mulher que segurava aquela casa nas costas enquanto ele fingia que ainda era o homem que eu tinha casado. O garçom levou a pasta. Eu via tudo em câmera lenta. Ele se afastou em direção à caixa e o Rodrigo continuou ali, recostado na cadeira, palito de dente na boca, olhando em volta como um rei no seu trono. 2 minutos. 3. 4. O garçom voltou. E a expressão no rosto dele, aquela expressão de constrangimento profissional, de quem precisa dar uma notícia ruim, mas é treinado para fazer isso com educação, eu já conhecia antes mesmo dele abrir a boca. Ele se inclinou levemente, discreto, e sussurrou: Senhor, desculpe informar, mas seu cartão foi recusado. O senhor tem outra forma de pagamento? O mundo parou. Juro para você que o barulho do restaurante desapareceu. As conversas, o tilintar das taças, a música ambiente, tudo sumiu. Só existia aquela mesa, aquele homem que ainda há 3 segundos era o rei do universo e agora estava do tamanho de uma formiga. E aquele garçom constrangido segurando a pasta de couro como se fosse uma bomba prestes a explodir. O rosto do Rodrigo. Ah, o rosto do Rodrigo. Primeiro ficou branco. Branco igual a toalha da mesa. Depois vermelho. Vermelho que subiu do pescoço, passou pelas bochechas, alcançou a testa, as orelhas. Eu vi o maxilar dele travar. Vi as narinas dilatarem. Vi a veia da têmpora pulsar. Ele abriu a boca. Fechou, abriu de novo. Tentou rir, mas o som que saiu foi mais para um grunhido estrangulado. Como assim recusado? Ele disse, mas a voz saiu fina, aguda, desesperada. Verifica de novo. Deve ser erro do sistema. O garçom fez que sim com a cabeça, educado, paciente, e voltou para a caixa. Tentou novamente. Voltou. Senhor, tentamos 3 vezes. Infelizmente o cartão não está passando. O Rodrigo enfiou a mão na carteira de novo, desesperado agora, e tirou outro cartão. Depois outro. E mais outro. 4 cartões no total. Todos recusados, todos estourados, todos mortos. E eu ali, sentada, assistindo o rei do universo desmoronar na minha frente, enquanto as pessoas começavam a olhar, a sussurrar, a perceber que algo estava errado. Ele não olhou para mim, nem uma vez. Não pediu ajuda. Não disse, amor, você pode? Não estendeu a mão, nada. Ele só ficou ali, congelado, vermelho, suando, com 4 pedaços de plástico inútil na mão, enquanto o garçom esperava e o silêncio pesava como chumbo. Foi quando eu abri a minha bolsa. Devagar. Tirei a minha carteira. Tirei o meu cartão. O cartão da conta do escritório, aquele que tinha limite alto, aquele que nunca, jamais em 18 anos de casamento, tinha sido recusado. Estendi para o garçom sem dizer uma palavra. Pode passar neste, por favor? Minha voz saiu calma, firme, gelada. Nem eu reconheci aquele tom. O garçom pegou o cartão com um suspiro de alívio, agradeceu baixinho e se afastou. A transação foi aprovada em segundos. Ele voltou com a máquina, eu digitei a senha, assinei o comprovante e guardei tudo de volta na bolsa. R$ 847. Era esse o preço da humilhação. Levantei da cadeira. Peguei minha bolsa. Olhei para o Rodrigo, que continuava ali, paralisado, os 4 cartões mortos ainda na mão, os olhos fixos na toalha de linho branco, como se estivesse lendo a própria sentença de morte. E eu não disse nada. Não precisava. Porque pela primeira vez em 18 anos de casamento, eu tinha deixado bem claro quem realmente segurava aquela casa, aquela família, aquela vida toda.
Saí do restaurante sozinha. O ar frio de Curitiba bateu no meu rosto e eu respirei fundo, enchendo os pulmões daquela sensação estranha que demorei alguns segundos para identificar. Não era raiva, não era tristeza, era alívio, era clareza, era a certeza absoluta de que algo tinha acabado de morrer ali dentro daquele restaurante, entre o risoto de fungo e o vinho caro. E esse algo era o último resquício de respeito que eu ainda tinha por aquele homem. Ele chegou em casa 3 horas depois. Entrou em silêncio, foi direto para o quarto de hóspedes e não olhou na minha cara. E sabe de uma coisa? Eu agradeci. Porque se ele tivesse olhado, se ele tivesse tentado dar uma desculpa, uma explicação, qualquer coisa, eu não sei se conseguiria segurar o que estava crescendo dentro de mim. Uma fúria gelada, uma determinação de aço, uma certeza de que aquela humilhação pública, aquele desrespeito escancarado, tinha sido a última gota. Mas o que o Rodrigo não sabia, o que ele nem desconfiava enquanto se escondia no quarto de hóspedes com a cauda entre as pernas, era que eu não era mais aquela mulher que aceitava migalhas de consideração. Eu não era mais a esposa boazinha que fingia não ver, que engolia o choro, que segurava a barra sozinha enquanto ele colecionava a glória. Porque nos últimos 6 meses, enquanto ele dormia tranquilo achando que ainda era o dono do pedaço, eu tinha feito algo que ele jamais imaginaria. Eu tinha me preparado para a guerra. E quando você descobre exatamente o tamanho da mentira que viveu, quando você finalmente enxerga com clareza cristalina o quanto foi usada, manipulada e desrespeitada, você não faz escândalo. Você não grita. Você não chora. Você simplesmente age. E eu tinha agido, com precisão cirúrgica, com frieza de contadora, com a mesma eficiência que usava para fechar balanços e auditorias. Mas isso você ainda vai descobrir. Porque se você quer saber o que eu fiz, como eu me preparei, qual era o segredo que eu guardava e que seria a ruína completa daquele homem, se inscreva agora no canal e ativa o sininho. Porque o que aconteceu a seguir, ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Você deve estar se perguntando como eu cheguei até ali, né? Como uma mulher que um dia disse sim, num vestido branco, que sonhou com um final feliz e construir uma família, acabou sentada sozinha na sala às 3 da manhã, olhando para um comprovante de pagamento de R$ 847 como se fosse uma certidão de óbito. Pois então me acompanha, porque essa história começou muito antes daquele jantar. Começou há exatos 18 anos, numa feira de negócios em Foz do Iguaçu, quando eu tinha 24 anos e ainda acreditava que amor conquista tudo. Eu tinha acabado de me formar em ciências contábeis. Era a caçula do meu pai, a filha que ele sempre quis que seguisse os passos dele no escritório. Meu pai, seu Antônio Almeida, era daqueles contadores old school, sabe? Terno sempre impecável, pasta de couro puída de tanto uso, cliente fiel há 30 anos. Ele não tinha faculdade, tinha aprendido a profissão na prática, na raça, abrindo o escritório num quartinho alugado no centro de Curitiba nos anos 70. Quando eu nasci, em 82, o escritório já era estabelecido, respeitado, com carteira cheia e nome limpo na praça. E eu cresci ali, entre pastas de documentos, cheiro de café coado e o som da calculadora do meu pai. Ele morreu de infarto fulminante quando eu tinha 28 anos, 4 anos depois de eu conhecer o Rodrigo. Estava auditando um balanço, caneta na mão, e simplesmente apagou. Nem deu tempo de se despedir. O escritório passou para mim. Todo o legado, toda a carteira de clientes, toda a responsabilidade. Era meu agora. Meu porto seguro. Minha identidade. E também, embora eu não soubesse ainda, minha salvação. Mas voltando para Foz, para aquele dia em que tudo começou. Eu estava representando o escritório numa feira de empreendedorismo, daquelas com estandes, palestras, networking forçado e cafezinho ruim. Usava um tailleur cinza que a minha mãe tinha insistido que era profissional demais para uma menina da minha idade.
Eu me achava ridícula, mas tentava parecer segura, madura, alguém que as pessoas levariam a sério. E foi ali, na fila do credenciamento, que senti um toque no ombro. Desculpa, mas eu acho que você deixou cair isso. Virei e dei de cara com ele. Rodrigo Ferreira. 1,80 m e 2 de altura, ombros largos, cabelo preto com topete estilo galã de novela, sorriso branco e confiante. Ele segurava meu crachá, que tinha caído da minha pasta sem eu perceber. E quando nossos dedos se tocaram na troca, eu senti aquele frio na barriga, aquele negócio de filme romântico que você acha que não existe até acontecer com você. Ele era vendedor de uma empresa de softwares empresariais. Tinha 27 anos, era de São Paulo, estava ali tentando fechar contratos, construir a carreira. Conversamos a feira inteira. Ele me acompanhou de estande em estande, me fazia rir com imitações dos palestrantes, dividia o sanduíche ruim do almoço, me olhava com aqueles olhos castanhos como se eu fosse a coisa mais interessante que ele tinha visto na vida. No final do dia, me pediu o telefone. Uma semana depois, estava em Curitiba me visitando. 2 meses depois, namorávamos oficialmente. 1 ano e meio depois, ele pediu minha mão. O Rodrigo daquela época era diferente. Ele era ambicioso, sim, mas de um jeito que parecia saudável. Queria crescer, queria vencer, queria construir algo. Trabalhava duro, acordava cedo, fazia horas extras, batia metas. Ele se mudou para Curitiba por minha causa. Conseguiu um emprego bom como gerente comercial, numa empresa de tecnologia, e parecia genuinamente feliz. A gente alugou um apartamento pequeno, daqueles de 2 quartos na Vila Isabel, e começamos a vida juntos. Eu trabalhando com meu pai no escritório, ele crescendo na empresa. Éramos um time, ou pelo menos era isso que eu acreditava. Meu pai adorava o Rodrigo. Chamava ele de meu genro trabalhador, aprovava cada decisão, cada plano. Quando a gente anunciou que ia casar, meu pai pagou a festa toda, fez questão. Casamento simples, mas bonito, na igreja do bairro, recepção num clube que ele era sócio há 30 anos. Eu desci aquele corredor de braço dado com meu pai, olhando para o Rodrigo no altar, e juro que acreditei. Acreditei que aquele era meu para sempre, que a gente ia envelhecer junto, construir uma vida sólida, criar nossos filhos com amor e segurança. Os primeiros anos foram bons, não perfeitos, porque casamento nunca é, mas bons. O Rodrigo progredia na empresa. Eu assumia cada vez mais responsabilidades no escritório. Quando meu pai morreu, o Rodrigo foi meu suporte. Me abraçou nas noites de choro, foi ao velório, segurou minha mão no enterro, me ajudou com a papelada da sucessão. Eu estava destroçada e ele parecia ser a rocha que eu precisava. 2 meses depois, descobri que estava grávida do Gustavo. E de alguma forma estranha, aquele bebê me salvou. Me deu propósito, me tirou do luto, me fez seguir em frente. Gustavo nasceu lindo, saudável, perfeito. E o Rodrigo foi um bom pai nos primeiros anos, vou admitir isso. Trocava fralda, acordava de madrugada, levava no pediatra. A gente era uma família de verdade. 3 anos depois, veio a Laura, nossa menina de cachos castanhos e risada alta. A casa ficou caótica, barulhenta, cheia. Eu dividia meu tempo entre o escritório, as crianças, a casa. Dormia 5 horas por noite, vivia de café e teimosia. Mas era feliz, cansada, exaurida, mas feliz. E foi por volta dessa época, quando a Laura tinha uns 2 anos e o Gustavo estava entrando na escola, que eu comecei a notar pequenas coisas, sutis. O Rodrigo chegando mais tarde em casa, reuniões de última hora, viagens de negócios que se estendiam. Ele dizia que era a pressão do trabalho, que precisava correr atrás, que a concorrência estava feroz. Eu acreditava, porque ainda era aquela esposa que acredita, que confia, que não questiona. Mas aí veio a parte do dinheiro. No começo, foi um pedido aqui, outro ali. Amor, me empresta 2.000 para fechar o mês, que no fim do ano vem aquela comissão grande, e eu te devolvo. Eu emprestava. Querida, meu cartão tá no limite, usa o seu nessa compra que depois eu transfiro. Eu usava. Pati,
Tô com um probleminha no banco. Deixa eu pegar daquela reserva nossa só por esse mês. Eu deixava. E o dinheiro nunca voltava. As comissões nunca vinham. Os bônus nunca se concretizavam. Quando a Laura fez 5 anos, eu percebi que estava pagando praticamente tudo sozinha. A escola das crianças, o plano de saúde, as compras do mês, a prestação do carro, o condomínio, a luz, a água, a internet, tudo. O Rodrigo colocava migalhas na conta conjunta e desaparecia. Quando eu questionava, ele explodia. Dizia que eu não valorizava o esforço dele, que ele estava lutando para crescer na empresa, que eu era ingrata, que ele era o homem da casa e sabia o que estava fazendo. Eu engolia. Porque tinha 2 crianças pequenas, um escritório para tocar, uma casa para manter. Porque separação era vergonha, era fracasso, era admitir que eu tinha errado. Porque ainda tinha um resquício de esperança que aquilo ia melhorar, que o Rodrigo ia voltar a ser o homem que eu conhecia em Foz, que a gente ia encontrar o caminho de volta. Mas não encontramos. A cada ano que passava, ele piorava. Ficava mais distante, mais irritado, mais ausente. Vivia grudado no celular, rindo de mensagens que não compartilhava comigo. Dormia de costas, mal me tocava. E quando eu tentava conversar, quando eu juntava coragem e dizia: Rodrigo, a gente precisa falar sobre nós, sobre o casamento, ele desviava. Dizia que estava cansado, que não era hora, que a gente conversava depois. Depois nunca chegava e o dinheiro continuava sumindo. Cada vez mais, cada vez pior. Teve uma época, há uns 3 anos, que eu estava pagando até a gasolina do carro dele, até o almoço dele na rua, até a cerveja com os amigos. Eu era a vaca leiteira, a conta corrente ambulante. E ele era o rei, o homem, o provedor de fachada. Foi minha irmã Denise quem abriu meus olhos de verdade. Ela é psicóloga, 5 anos mais velha que eu, casou e se separou aos 30. Criou os 2 filhos sozinha. É daquelas mulheres que não levam desaforo para casa. Numa tarde, há mais ou menos 2 anos, a gente estava tomando café na casa dela e eu comentei sem pensar que tinha pago a conta do cartão de crédito do Rodrigo de novo porque ele estava apertado. Ela largou a xícara na mesa com tanta força que o café espirrou. Patrícia, pelo amor de Deus, abre o olho. Você não tem um marido. Você tem um filho adulto sanguessuaga. Eu fiquei brava, defendi ele. Disse que ela não entendia, que casamento é sobre parceria, sobre ajudar o outro nos momentos difíceis. E ela me olhou com aquela cara de quem tem pena e raiva ao mesmo tempo. Parceria é mão dupla, Paty. O que você tem é uma via de mão única, onde você dá e ele pega. Isso não é casamento, isso é exploração. E pior, é abuso financeiro. Ele te usa, te diminui e ainda te faz sentir culpada por questionar. Acorda. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Dias, semanas, meses. E quanto mais eu observava, mais eu via que ela estava certa. O Rodrigo não era meu parceiro. Era meu parasita. E o pior é que ele fazia isso com aquela cara de pau, com aquela pose de provedor, de homem da casa, enquanto eu me matava para segurar tudo sozinha. Foi há exatos 6 meses que tudo mudou de verdade. Eu estava no escritório fechando o balanço de uma empresa cliente e precisava de um documento que estava no notebook do Rodrigo. Ele tinha saído para mais uma das suas reuniões importantes. Abri o notebook, procurei o arquivo e, sem querer, cliquei na pasta errada. E ali, naquela pasta mal escondida chamada Backup 2024, eu encontrei o inferno. Planilhas. Dezenas de planilhas. Extratos de cartão de crédito. Todos no vermelho. 5 cartões estourados no limite máximo. Empréstimos consignados. Cheque especial. Financiamentos que eu não sabia que existiam. Dívidas. Um oceano de dívidas. 380 mil reais de buraco. 380 mil que ele tinha feito escondido de mim enquanto eu pagava as contas da casa, enquanto eu me matava para manter nosso padrão de vida, enquanto ele fingia que estava tudo sob controle. Sentei naquela cadeira do escritório e não consegui me mexer por 1 hora inteira. Só olhava para aqueles números, para aquela destruição financeira. E sabe qual foi o pior?
Não foram as dívidas. Foi perceber naquele momento cristalino e brutal que eu não conhecia aquele homem. Que o Rodrigo que eu achava que existia era uma mentira, uma performance, um personagem que ele representava para manter a fachada, enquanto nos bastidores ele destruía tudo. Imprimi tudo, cada extrato, cada planilha, cada comprovante. Guardei numa pasta física que escondi no cofre do escritório. Não confrontei, não gritei, não chorei na frente dele, porque naquele momento, pela primeira vez em 18 anos de casamento, eu entendi algo fundamental. Informação é poder. E eu tinha acabado de colocar as mãos na bomba nuclear. Liguei para o Dr. Mário no dia seguinte. Mário Bezerra era cliente do escritório há 15 anos, advogado tributarista, mas com conexões em todas as áreas do direito. Homem sério, ético, de confiança. Marquei um café fora do escritório, longe de olhos curiosos, e coloquei tudo na mesa. Literal. A pasta com os documentos, a realidade do casamento, as dívidas escondidas, os anos de exploração. Ele olhou para mim com aquela expressão que advogados bons têm quando sabem exatamente a gravidade da situação. Patrícia, você tem 2 caminhos. O primeiro é confrontar, separar e entrar numa guerra de divisão de bens, onde você provavelmente vai ter que pagar metade das dívidas que ele fez escondido. O segundo é estratégico. Você se prepara, blinda seu patrimônio e quando chegar a hora, ele não tem nada para buscar. A escolha é sua. Escolhi o segundo. E nos 6 meses seguintes, com a ajuda do Dr. Mário e de um contador especialista em planejamento patrimonial, eu fiz algo que jamais imaginei que seria capaz de fazer. Criei uma holding, transferi todos os nossos bens principais para o nome dela. A casa, o apartamento de veraneio em Balneário Camboriú, as cotas do escritório, os investimentos, tudo. No papel, a holding pertencia à minha mãe, que na prática era apenas a representante legal. Mas o controle real, a gestão, as decisões, tudo era meu. E o melhor de tudo? Era completamente legal, completamente blindado, completamente à prova do Rodrigo. Ele não desconfiou de nada, continuou vivendo sua vidinha de rei destronado, fingindo que trabalhava, fingindo que provia, fingindo que importava. Enquanto isso, eu, a esposa bobinha que ele achava que podia manipular para sempre, estava construindo uma fortaleza ao redor de tudo que realmente importava. E esperando o momento certo. O momento em que ele se revelasse de uma vez por todas. Esse momento chegou naquele restaurante italiano, naquele jantar de aniversário que deveria ser sobre mim e virou sobre a performance patética dele. Quando ele disse aquela frase, quando ele me humilhou na frente de estranhos, quando ele tentou mais uma vez fazer o mundo acreditar que eu era a mulherzinha dependente que não se preocupa com nada porque o marido forte e poderoso cuida de tudo, algo dentro de mim simplesmente travou. E eu soube, com absoluta certeza, que tinha chegado a hora de agir. Porque eu não era mais aquela menina de 24 anos na fila do credenciamento, de olhos brilhando para um homem bonito com sorriso fácil. Eu era Patrícia Almeida, 42 anos, contadora, mãe, empresária, dona do próprio nariz e do próprio dinheiro. E ninguém, absolutamente ninguém, ia me humilhar de novo. Na manhã seguinte ao jantar, acordei às 5h30. Não porque o despertador tocou, mas porque meu corpo simplesmente não conseguia mais fingir que dormia. Deitada ali, olhando para o teto do quarto, eu ouvia a respiração pesada do Rodrigo vindo do quarto de hóspedes. Ele tinha ficado lá a noite toda. Nem tinha tentado voltar para nossa cama. E sabe de uma coisa? Foi um alívio. Porque se ele tivesse entrado ali, se tivesse tentado me tocar, me abraçar, fingir que nada tinha acontecido, eu não sei o que teria feito. Levantei em silêncio, vesti meu roupão, desci para a cozinha. A casa estava mergulhada naquela quietude estranha das 5h30 da manhã, quando Curitiba ainda está acordando e o mundo parece suspenso entre a noite e o dia. Fiz café. Café forte, preto, sem açúcar. Sentei na mesa da cozinha,
Aquela mesma mesa onde a gente tomava café da manhã em família nos domingos, onde as crianças faziam lição de casa, onde eu fingia que ainda tinha um casamento de verdade. E foi ali, com a xícara quente entre as mãos, que eu tomei a decisão. Acabou. Simplesmente acabou. Não ia ter mais teatro. Não ia ter mais fingimento. Não ia ter mais eu carregando aquele homem nas costas enquanto ele colecionava a glória e eu acumulava a exaustão. Chega. A palavra ecoou dentro da minha cabeça como um sino. Chega, Patrícia. Chega. Às 7 da manhã, quando ouvi o Rodrigo se mexendo lá em cima, já tinha tomado banho, me arrumado, passado maquiagem. Estava impecável. Não porque queria impressionar ele, mas porque precisava me sentir no controle. Precisava olhar no espelho e ver uma mulher forte, não a casca frágil e humilhada que tinha saído daquele restaurante na noite anterior. Ele desceu para a cozinha ainda de pijama, cabelo bagunçado, olheiras profundas. Nem olhou para mim. Foi direto no armário pegar uma xícara, serviu café, ficou de costas apoiado na pia. O silêncio era tão pesado que eu conseguia ouvir o relógio da parede fazendo tic-tac. 5 minutos. 10. Nenhum dos dois dizia nada. Até que ele soltou, com aquela voz de quem está tentando minimizar o desastre. Olha, sobre ontem. Foi um mal-entendido com o banco. Já resolvi. Mal-entendido. Essa foi a palavra que ele escolheu. Mal-entendido. Como se 4 cartões recusados, como se 380 mil reais de dívida escondida, como se anos de mentira e manipulação fossem apenas um mal-entendido. Algo que você resolve com um telefonema, um e-mail, uma conversa rápida. Não respondi. Só levantei da mesa, peguei minha bolsa, minhas chaves e caminhei em direção à porta. Ele finalmente virou. Você não vai falar nada? Parei, respirei fundo, virei devagar e olhei para ele. Realmente olhei. E sabe o que eu vi? Um estranho. Um homem que eu não conhecia mais. Ou talvez, e essa era a verdade mais dolorosa, um homem que eu nunca tinha conhecido de verdade. Não tenho nada para falar com você agora, Rodrigo. Minha voz saiu gelada, controlada. Eu quase não me reconheci e saí. Fechei a porta atrás de mim, entrei no carro e dirigi até o escritório com o piloto automático ligado. Não chorei. Não tremi. Não senti nada além daquela determinação fria que tinha se instalado no meu peito como uma armadura. O escritório ficava no centro de Curitiba, num prédio comercial discreto, na rua Marechal Deodoro. 3 andares, elevador antigo que rangia, mas era meu reino. Ali eu mandava. Ali eu tinha controle. Entrei, cumprimentei a recepcionista, fui direto para minha sala, fechei a porta e liguei para o doutor. Mário. Preciso dar início ao processo. Hoje. Ele não perguntou se eu tinha certeza. Não tentou me convencer a pensar melhor, esperar, refletir, porque ele sabia. Já estava tudo pronto há meses. Todas as peças no lugar. Toda a estrutura montada. Só faltava eu apertar o gatilho. E eu estava apertando. Venho aí em 1 hora. Vamos fazer isso do jeito certo. O Dr. Mário chegou às 10 da manhã. Pasta de couro debaixo do braço, terno cinza impecável, aquele ar de advogado que já viu de tudo e não se impressiona com nada. Sentou na cadeira na minha frente, abriu a pasta e tirou um envelope pardo grosso. Separação litigiosa com pedido de divórcio. Já está tudo redigido. Você lê, assina e eu protocolo hoje mesmo. A citação vai chegar na casa dele em 48 horas. Peguei o envelope com as mãos trêmulas. Era real. Aquilo era real. 18 anos de casamento, 2 filhos, uma vida inteira construída juntos, reduzidos a um maço de papéis timbrados. Abri. Li cada linha, cada cláusula, cada condição. E conforme ia lendo, uma sensação estranha foi crescendo dentro de mim. Não era tristeza, era poder. Era a percepção nítida de que pela primeira vez em muito tempo eu estava tomando as rédeas da minha própria vida. Assinei. Todas as páginas. Com letra firme, sem hesitar. Devolvi para o Dr. Mário, que guardou tudo de volta na pasta e me olhou com aquele ar paternal. Patrícia,
Você tem certeza do que vem pela frente? Porque vai ser feio. Ele vai reagir, vai tentar te manipular, te culpar, te fazer sentir que você é a vilã. Você está preparada? Olhei pela janela do escritório. Lá embaixo, Curitiba fervilhava. Gente indo e vindo, correndo atrás de suas vidas, seus sonhos, suas batalhas. E ali estava eu, prestes a iniciar a minha. Estou mais preparada do que ele imagina. O Dr. Mário sorriu. Não era um sorriso feliz. Era o sorriso de quem reconhece uma guerreira nascendo. Então vamos à guerra. A citação chegou na quarta-feira, 14h. Eu estava no escritório quando meu celular começou a vibrar freneticamente. Uma chamada, 2, 5, 10, todas do Rodrigo. Eu não atendi nenhuma. Deixei tocar até cair na caixa postal. Depois vieram as mensagens, dezenas delas, começando confusas, quase incrédulas. O que é isso que acabou de chegar aqui? Patrícia, isso é algum tipo de piada? Me liga agora. E então, conforme as horas passavam e eu continuava sem responder, as mensagens foram ficando desesperadas. Pelo amor de Deus, a gente precisa conversar. Pensa nas crianças. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou seu marido. Essa última me fez rir. Um riso seco, amargo, sem humor. Ele é meu marido. Como se isso fosse um título que garantisse algo. Como se 18 anos de certificado de casamento apagassem anos de desrespeito, humilhação e mentira. Bloqueei o número. Simplesmente bloqueei. Porque não tinha mais nada que eu quisesse ouvir dele. À noite, quando cheguei em casa, ele estava esperando na sala, em pé. O papel da citação amassado na mão. O rosto vermelho de raiva. E pela primeira vez em muito tempo, ele estava realmente me vendo. Não como a mobília, não como a conta bancária ambulante, mas como uma ameaça. Você enlouqueceu? Você perdeu completamente o juízo? Coloquei a bolsa no aparador, tirei o sapato de salto e caminhei até a cozinha como se ele não existisse. Ele me seguiu, pisando forte. Eu estou falando com você. Você não pode simplesmente pedir divórcio sem a gente conversar, sem tentar resolver. 18 anos, Patrícia. 18 anos jogados fora. Peguei uma garrafa de água na geladeira, bebi um gole longo e finalmente olhei para ele. Eu não joguei nada fora, Rodrigo. Você jogou. Cada dia que fingiu que provia essa casa, cada conta que eu paguei sozinha, cada mentira que você contou, cada cartão estourado que você escondeu de mim. Você jogou tudo fora, eu só estou oficializando o óbito. Ele ficou branco. Branco igual naquele restaurante. A boca abriu e fechou como um peixe fora d'água. Você sabe? Das dívidas, dos 380 mil reais que você deve, das 5 cartões estourados, dos empréstimos, do cheque especial. Sei de tudo, Rodrigo, tudo. Há 6 meses. Vi o chão sumir debaixo dos pés dele. Literalmente. Ele cambaleou, segurou na cadeira, sentou. A cor tinha ido embora do rosto. As mãos tremiam. Há 6 meses. Você sabe, há 6 meses e não disse nada? Não tinha nada para dizer. Só tinha que me preparar. Ele ergueu os olhos e ali eu vi algo novo. Medo. Medo real. Porque pela primeira vez ele estava entendendo que não estava lidando com a Patrícia submissa, com a esposa complacente, com a mulher que engolia desaforo calada. Estava lidando com alguém que tinha se armado, se preparado e estava pronta para a guerra. Preparar para quê? Para me destruir? Ri de novo, aquele riso seco. Você se destruiu sozinho, meu amor. Eu só estou me protegendo dos escombros. Foi quando minha irmã Denise apareceu. Eu tinha pedido para ela vir, ficar comigo naquela primeira noite depois da citação, porque sabia que o Rodrigo ia surtar. E ela chegou como um furacão, abraçou eu, olhou para o Rodrigo com nojo e disse: Você ainda está aqui? Achei que já tinha ido embora. Denise, isso não é da sua conta. É sim. Porque ela é minha irmã, e eu vi você sugando a vida dela por anos. Então é muito da minha conta. O Rodrigo olhou para mim, para ela, e percebeu que estava perdido. Que não tinha aliados,
que a casa tinha virado campo inimigo. Levantou, pegou as chaves do carro e foi em direção à porta. Mas antes de sair, virou uma última vez. Você vai se arrepender disso, Patrícia. Vai ver que cometeu um erro gigantesco. Denise deu um passo à frente, protetora. A única coisa que ela vai ver é a paz que vai ter quando você sair da vida dela de uma vez. Ele saiu batendo a porta. O barulho ecoou pela casa. E então, só então, eu desabei. Caí no sofá e chorei. Chorei tudo que tinha segurado, tudo que tinha engolido. 18 anos de casamento desmoronando. E mesmo sabendo que era o certo, mesmo tendo certeza absoluta que não havia volta, ainda doía. Doía como um membro arrancado, como uma parte de mim sendo extirpada. Denise me abraçou, acariciou meu cabelo e deixou eu chorar. Não disse que ia ficar tudo bem, não disse que eu era forte, só ficou ali, presente, sólida, me lembrando que eu não estava sozinha. Nos dias seguintes, estabelecemos a rotina de guerra. Gustavo e Laura estavam confusos, claro. O pai tinha ido embora. A mãe estava estranha. A casa parecia um campo minado. Sentei com eles, os dois juntos na sala, e expliquei do jeito mais honesto que consegui. Seu pai e eu vamos nos separar. Não é culpa de vocês. Não tem nada que vocês fizeram ou deixaram de fazer. É uma decisão de adultos, porque às vezes as pessoas mudam e o amor não é suficiente para segurar tudo junto. Mas vocês vão continuar tendo pai e mãe. Vão continuar sendo amados. Isso nunca vai mudar. Gustavo, com seus 16 anos e aquele jeito de querer parecer durão mesmo quando está partido por dentro, só acenou com a cabeça e subiu para o quarto. Laura chorou. Chorou muito. Perguntou se era porque ela tinha tirado nota baixa em matemática. Se era porque tinha brigado com o irmão. Se era porque não tinha arrumado o quarto direito. Meu coração despedaçou. Abracei minha filha e jurei para ela, que nada disso tinha a ver com ela. Que ela era perfeita, amada, e que isso era entre adultos. Mas explicar para crianças o que está acontecendo quando você mesma ainda está processando é uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Enquanto isso, o Rodrigo começou a contra-atacar. Primeiro, tentou manipulação emocional. Mandava mensagens pelo celular das crianças porque eu tinha bloqueado ele. Mensagens dizendo que me amava, que tinha errado, que ia mudar, que a gente podia recomeçar, que eu estava sendo impulsiva, radical, jogando 18 anos no lixo por causa de um momento ruim. Ignorei todas. Depois tentou pressão social. Ligou para amigos em comum, para a minha mãe, para conhecidos, contando a versão dele da história. Que eu tinha enlouquecido, que estava tendo uma crise de meia-idade, que tinha pedido divórcio do nada, sem motivo, destruindo a família. Alguns acreditaram. Alguns me ligaram, preocupados, perguntando se eu estava bem, se tinha certeza do que estava fazendo. Outros, os que realmente me conheciam, só me abraçaram e disseram que estavam ali para o que eu precisasse. E então, quando percebeu que nada disso estava funcionando, ele foi para o ataque financeiro. Contraiu um advogado caríssimo, daqueles de escritório chique no alto de um prédio espelhado, que cobram por minuto de consulta. Como ele pagou? Não sei. Provavelmente se afundou mais ainda em dívidas. E esse advogado, Dr. Augusto alguma coisa, entrou com um pedido de partilha de bens agressivo. Queria metade de tudo. Metade da casa, metade do apartamento de veraneio, metade do escritório, metade dos investimentos, metade da minha vida. E mais, alegava que como ele estava desempregado, temporariamente sem renda, eu deveria pagar pensão alimentícia para ele até ele se recolocar no mercado. Quando o Dr. Mário me mostrou a petição, eu não acreditei. Pensei que era piada, mas não era. O Rodrigo realmente estava tentando me sangrar até a última gota. Estava tentando garantir que, mesmo na separação, ele continuaria vivendo às minhas custas. Ele está subestimando você, o Dr. Mário disse, com aquele brilho nos olhos de advogado que sabe que tem todos os ases na manga. E isso vai ser a queda dele,
Porque o que o Rodrigo não sabia, o que o advogado caríssimo dele não sabia, o que ninguém além de mim, do Dr. Mário e do contador especialista sabia, era que no papel eu não tinha nada. Absolutamente nada. Tudo, todos os bens, todos os investimentos, tudo que o Rodrigo estava cobiçando com aquela petição ambiciosa estava blindado na holding. E a holding estava no nome da minha mãe. Legal. Inatacável. À prova de bala. Quando o Dr. Mário apresentou a resposta à petição dele, anexando todos os documentos da holding, provando que os bens não estavam em meu nome e, portanto, não entravam na partilha, eu imaginei a cara do Rodrigo. A cara do advogado dele. O choque, a incredulidade, o desespero crescente. E não demorou para a resposta chegar. Ele apareceu no escritório, furioso, descontrolado. A recepcionista tentou bará-lo, mas ele passou direto, invadiu minha sala, bateu a porta. Você transferiu tudo. Tudo para o nome da sua mãe? Isso é fraude! Isso é ilegal! Continuei digitando no computador, calma, sem olhar para ele. Não é fraude, é planejamento patrimonial, completamente dentro da lei. Pergunte ao seu advogado caro. Você me traiu! Você planejou isso nas minhas costas! Finalmente parei de digitar. Girei a cadeira. Olhei para ele com toda a frieza que consegui reunir. Eu me protegi de você, Rodrigo. Tem diferença. Eu não fiz nada escondido. Fiz tudo dentro da lei, com orientação jurídica para garantir que a herança do meu pai, o trabalho da minha vida, não fosse engolido pelas suas dívidas e pela sua irresponsabilidade. Se isso é traição, então sim, eu te traí. E faria de novo 1000 vezes. Ele ficou ali, tremendo de raiva, impotente. E então, pela primeira vez, eu vi. Vi realmente quem ele era. Não o galã de Foz do Iguaçu. Não o pai dedicado dos primeiros anos, mas o homem que tinha me usado, me manipulado, me sugado por anos e que agora, confrontado com as consequências dos próprios atos, só sabia ser violento e vingativo. Você vai pagar por isso. De um jeito ou de outro, você vai pagar. Peguei o telefone, apertei o ramal da recepção. Ana, chama a segurança, por favor, o Sr. Rodrigo está saindo. 2 seguranças entraram. O Rodrigo foi escoltado para fora. E ali, naquele momento, vendo ele ser levado daquele jeito, diminuído, derrotado, eu senti algo que não esperava sentir. Pena. Pena do homem que ele podia ter sido e escolheu não ser. Pena da vida que a gente podia ter construído e ele destruiu. Pena dos meus filhos que mereciam um pai melhor. Mas não pena suficiente para voltar atrás. Nunca. A guerra tinha começado. E eu estava pronta para vencer. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de audiências, petições, contrapetições, e aquela tensão constante de quem está numa guerra que não tem hora para acabar. O Rodrigo não desistiu. Pelo contrário, ele escalou, contratou um investigador particular para tentar provar que a transferência dos bens tinha sido fraudulenta. Tentou arrastar minha mãe para o processo, alegando que ela era laranja, que a holding era fantasia, que tudo era esquema para lesá-lo. O advogado dele, aquele doutor Augusto de terno engomado e pose arrogante, entrou com recurso atrás de recurso, tentando encontrar qualquer brecha, qualquer erro, qualquer coisa que pudesse usar contra mim. Mas não encontrou nada, porque não tinha nada para encontrar. Tudo tinha sido feito dentro da lei, com documentação impecável, com orientação jurídica especializada. A holding era real, legítima, registrada, tributada. Não era manobra ilegal. Era planejamento patrimonial inteligente. E por mais que doesse no orgulho dele, por mais que ele esperneasse, não tinha como reverter. Foi numa terça-feira, 3 meses depois da citação inicial, que tudo chegou no ponto de ruptura. Eu estava no escritório, fechando o balanço anual de um cliente grande, quando a Ana da recepção me ligou no ramal. Voz baixa, nervosa. Patrícia, tem um homem aqui dizendo que é do Serasa. Ele quer falar com você. É urgente. Franzi a testa. Serasa? Não fazia sentido. Meu CPF estava limpo, sempre esteve. Pedi para ela mandar entrar. O homem que entrou na minha sala era magro, terno cinza barato,
pasta de couro surrada, aquele jeito de quem já rodou muito e não se impressiona mais com nada. Senhora Patrícia Almeida Ferreira. Sim, em que posso ajudar? Ele abriu a pasta, tirou um envelope e colocou na minha mesa. Notificação de protesto de título. Cheque sem fundo no valor de R$ 83 mil. Emitido em seu nome. Senti o sangue gelar. Cheque sem fundo? Eu não tinha emitido cheque nenhum. Não usava cheque há anos. Peguei o envelope com as mãos trêmulas, abri, tirei os papéis. E ali estava. Um cheque da minha conta corrente antiga, aquela que eu mantinha só para emergências. Praticamente esquecida. Assinatura. A assinatura era parecida com a minha, mas não era. Era imitação. Grosseira, mas suficientemente boa para passar num caixa eletrônico ou num crédito rápido. Olhei a data. 3 semanas atrás. Olhei o beneficiário. Uma empresa de empréstimo que eu nunca tinha ouvido falar. E então, como um raio, entendi tudo. Rodrigo. Ele tinha pegado meu talão de cheques velho, tinha falsificado minha assinatura, tinha sacado dinheiro usando o meu nome. E agora, o cheque tinha voltado sem fundo, porque aquela conta estava praticamente zerada e eu estava sendo protestada. Meu nome, que era limpo há 42 anos, estava prestes a ir para o Serasa, por causa da falsificação dele. Isso é fraude, eu disse, a voz saindo trêmula de raiva. Eu não assinei esse cheque. Essa assinatura é falsa. O homem do Serasa me olhou com aquela expressão de quem já ouviu isso 1000 vezes. A senhora vai precisar registrar um boletim de ocorrência e entrar com contestação judicial. Mas até lá, o protesto vai ser efetivado em 48 horas. Ele saiu. Eu fiquei ali, segurando aquele papel, tremendo de raiva. Não era mais sobre dinheiro. Não era mais sobre bens, sobre divisão, sobre pensão. Era sobre dignidade. Era sobre ele tentar me destruir de qualquer jeito possível, usando qualquer arma, por mais suja que fosse. E naquele momento, algo dentro de mim simplesmente quebrou. A paciência, a contenção, o autocontrole. Peguei o telefone, liguei para o Dr. Mário. Ele falsificou minha assinatura. Emitiu um cheque de 83 mil em meu nome. Eu quero ele preso. Hoje. Houve uma pausa do outro lado. Depois, a voz calma e firme do Dr. Mário. Faz o boletim de ocorrência agora. Eu aciono o promotor. Isso é crime, Patrícia. Crime grave. E dessa vez ele foi longe demais. Fui direto para a delegacia. Nem almocei, nem avisei ninguém. Só peguei o carro, dirigi até a delegacia central e registrei o boletim de ocorrência. Falsidade ideológica. Estelionato. Fraude. Juntei cópia do cheque, da notificação, dos meus documentos. A delegada que me atendeu, uma mulher de uns 50 anos, cabelo preso num coque apertado, me olhou com aquela expressão de quem já viu muita coisa. A senhora sabe que se confirmar que a assinatura é falsa, o autor pode ser preso em flagrante quando for sacar o dinheiro ou quando for localizado? Eu sei, e eu quero que seja preso. Ele é meu marido. Estamos em processo de divórcio e ele está tentando me destruir. Ela anotou tudo, cada detalhe, cada informação. E no final, me entregou o protocolo. A gente vai investigar. Vai requisitar as imagens das câmeras do banco. Vai fazer perícia grafotécnica. Se realmente for falsificação, ele vai responder criminalmente. Saí da delegacia com aquele papel na mão e pela primeira vez em meses senti algo além de raiva e tristeza. Senti esperança. Esperança de que finalmente, ele ia ter que responder pelos próprios atos. Não numa audiência de divórcio onde a pior coisa que podia acontecer era dividir bens, mas criminalmente, com possibilidade real de prisão. Demorou 2 semanas. 2 semanas de investigação, de perícia, de análise, e então, numa quinta-feira chuvosa de agosto, o Dr. Mário me ligou. A perícia confirmou, a assinatura é falsa. As câmeras do banco mostram o Rodrigo depositando o cheque num caixa eletrônico. Tem mandado de prisão expedido. A polícia está indo buscá-lo agora. Desliguei o telefone. Sentei na cadeira do escritório e não senti nada, nem alegria,
nem satisfação, nem vitória. Só um vazio imenso, pesado, que preenchia todo o espaço dentro do meu peito. O homem com quem eu tinha casado, com quem tinha tido 2 filhos, com quem tinha construído 18 anos de vida, estava sendo preso, por ter tentado me destruir. Como foi que a gente chegou aqui? O Rodrigo foi preso naquela mesma tarde, na casa da mãe dele, onde estava morando desde que tinha saído da nossa casa. Algemado, levado para a delegacia, fichado, fotografado, colocado numa cela, como um criminoso comum. Porque era isso que ele era, um criminoso, que tinha falsificado minha assinatura, tentado fraudar dinheiro e me difamar no processo. A notícia se espalhou rápido. Numa cidade como Curitiba, onde todo mundo conhece todo mundo, onde as notícias correm como fogo, não demorou nada para os clientes do escritório ficarem sabendo, para os conhecidos ligarem, para o telefone não parar de tocar. Gustavo me ligou da escola, voz embargada, pedindo para eu buscar ele. Laura estava na casa de uma amiga e a mãe da amiga me ligou, constrangida, dizendo que tinha visto no grupo de WhatsApp do bairro. Busquei os 2. Levei para casa. Sentamos na sala, os 3, e eu contei. Contei tudo. As dívidas escondidas, a falsificação, o cheque, a prisão. E vi meus filhos processando, aos poucos, que o pai não era quem eles achavam que era. Vi a inocência saindo dos olhos deles. Vi a infância acabando ali, naquela sala, naquela conversa terrível e necessária. Gustavo, tentando ser forte, apenas acenou com a cabeça. Mas Laura, minha pequena Laura, de 13 anos, olhou para mim com aqueles olhos castanhos, cheios de lágrimas, e perguntou a única pergunta que importava. Mãe, por que ele fez isso com você? Com a gente? E eu não tinha resposta, porque eu mesma não entendia. Não entendia como amor vira ódio, como parceria vira sabotagem, como o homem que jurou me proteger vira o homem que tenta me destruir. Não sei, meu amor, não sei. O Rodrigo ficou preso 3 dias. Depois a mãe dele, Dona Marlene, conseguiu pagar a fiança. 50 mil reais que ela tirou da poupança, da casa, vendeu não sei o que para arranjar. E ele saiu. Mas saiu diferente. Saiu menor, quebrado. Com tornozeleira eletrônica, proibição de se aproximar de mim, obrigação de comparecer todo mês na delegacia, saiu com a ficha marcada, com a vida arruinada. E sabe o que eu senti quando soube que ele tinha sido solto? Nada. Absolutamente nada, porque ele já não importava mais. Não tinha mais poder sobre mim. Não tinha mais como me atingir. Era só um homem patético, endividado, processado criminalmente, lutando contra moinhos de vento. A audiência de divórcio foi marcada para uma segunda-feira, às 10 da manhã, no Fórum de Curitiba. Cheguei cedo, vestida com tailleur preto, cabelo preso, maquiagem discreta. O Dr. Mário ao meu lado, pasta cheia de documentos, aquela confiança tranquila de quem sabe que já ganhou antes da briga começar. O Rodrigo chegou atrasado, 20 minutos atrasado. Apareceu suado, amassado, de tênis e calça jeans, sem o Dr. Augusto de terno caro, porque o Dr. Augusto tinha abandonado o caso quando descobriu que o cliente não tinha como pagar mais e que, além disso, estava respondendo criminalmente por estelionato. Ele estava sozinho, sem advogado, sem defesa, sem nada. A juíza, doutora Fernanda Azevedo, uma mulher de uns 60 anos, cabelo branco preso num coque, óculos de leitura pendurados no pescoço, olhou para ele com aquela expressão de desaprovação profissional. Senhor Rodrigo, o senhor está sem representação legal? Eu. Não tenho condições de pagar advogado, Excelência. O senhor tem direito a um defensor público. Quer que eu nomeie um? Ele olhou para mim. E naquele olhar havia algo que nunca tinha visto antes. Derrota. Derrota completa, absoluta, sem volta. Ele sabia que tinha perdido. Sabia que não havia mais o que fazer. Que todas as cartas estavam na mesa e eu tinha a mão vencedora. Não precisa, Excelência. Eu aceito os termos. A juíza ergueu as sobrancelhas, surpresa. O senhor aceita os termos da separação propostos pela autora, sem contestação? Aceito.
Silêncio. A sala estava em silêncio. O Dr. Mário olhou para mim, também surpreso, porque a gente tinha se preparado para uma batalha longa, desgastante, cheia de idas e vindas. E ele simplesmente desistiu, aceitou, assinou a própria sentença de morte financeira. A juíza pegou os documentos, leu em voz alta os termos: divórcio litigioso concedido, guarda compartilhada dos filhos, mas residência fixa com a mãe, pensão alimentícia de R$ 3.500 mensais para as crianças, a serem pagos pelo pai assim que ele se recolocar no mercado. Divisão de bens. Considerando que os principais ativos estão em holding familiar legalmente constituída, fora do regime de comunhão, não há partilha a ser feita. Cada parte fica com o que está em seu nome, o que significava: eu ficava com tudo, ele ficava com nada, mais as dívidas de R$ 380 mil que eram exclusivamente dele. As partes concordam com os termos? Sim, Excelência, eu disse firme. Sim, o Rodrigo murmurou, olhando para o chão. Então declaro dissolvido o casamento entre Patrícia Almeida e Rodrigo Ferreira. A sentença será lavrada e publicada em 30 dias. E acabou. 18 anos de casamento, encerrados em 15 minutos de audiência. Sem gritos, sem drama, sem aquela cena de cinema que você imagina quando pensa em divórcio. Só o bater do martelo da juíza, o ranger das cadeiras e o silêncio pesado de duas vidas se desligando para sempre. Saí do fórum. O sol estava forte, aquele sol de agosto que queima a pele e faz você apertar os olhos. Parei na escadaria, respirei fundo e deixei aquele calor entrar nos pulmões. E então, só então, eu senti alívio. Um alívio tão grande, tão profundo, que minhas pernas quase falharam. Eu tinha conseguido. Tinha atravessado o inferno e saído do outro lado, ferida, machucada, mas viva e livre. Patrícia! Virei. O Rodrigo estava ali, alguns degraus abaixo, as mãos nos bolsos, os ombros curvados. Parecia 10 anos mais velho. Parecia um homem que tinha perdido tudo e sabia disso. O que você quer, Rodrigo? Eu só queria dizer que eu sinto muito. Por tudo. Olhei para ele. Realmente olhei. E tentei encontrar ali qualquer resquício do homem que eu tinha amado um dia. O homem da feira de Foz do Iguaçu. O homem que segurava minha mão no cinema. O pai que acordava de madrugada com o Gustavo bebê. Tentei. Mas não achei. Porque aquele homem nunca existiu de verdade. Ou se existiu, tinha morrido há muito tempo, engolido pela mentira, pelo orgulho, pela necessidade de manter uma imagem que não correspondia à realidade. Sinto muito não resolve nada, Rodrigo. Sinto muito não paga as contas que eu paguei. Não apaga a humilhação. Não desfaz a falsificação. Não reconstrói a confiança. Sinto muito é o que você diz quando derruba café na mesa, não quando destrói 18 anos da vida de alguém. Ele abaixou a cabeça. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. E eu não senti pena. Não senti raiva. Não senti nada, porque ele tinha deixado de ser importante. Era só um estranho com quem eu compartilhava um sobrenome que logo ia deixar de usar. Eu sei que eu não mereço, mas... Você acha que um dia você consegue me perdoar? Pensei. Pensei de verdade. Sobre perdão, sobre rancor, sobre carregar ou soltar. E então respondi com a verdade mais pura que consegui encontrar. Perdão é para quem merece uma segunda chance, Rodrigo. Você não merece. Mas eu vou me libertar de você de qualquer jeito. Não porque você merece perdão, mas porque eu mereço paz. Então não, eu não te perdoo, mas eu te solto. E a diferença entre essas duas coisas você provavelmente nunca vai entender. Desci os degraus. Passei por eles sem olhar para trás. Entrei no carro que o Dr. Mário tinha estacionado ali perto e nunca mais olhei pelo retrovisor, porque eu tinha uma vida para reconstruir. E pela primeira vez em muito tempo, essa vida era só minha. Hoje faz exatamente 1 ano e meio desde aquela audiência. 1 ano e meio desde que eu saí daquele fórum, entrei no carro
e dirigi para casa com a certeza de que minha vida tinha começado de novo. E se você me perguntar como está sendo, eu vou te responder com toda a honestidade. Está sendo difícil, está sendo doloroso, mas está sendo meu. E isso faz toda a diferença. Nos primeiros meses depois do divórcio, eu não sabia quem eu era sem ser a esposa do Rodrigo. Parece estranho dizer isso, né? Mas é verdade. Eu tinha passado 18 anos sendo metade de um casal, sendo a mãe dos filhos dele, sendo a mulher que pagava as contas enquanto ele levava o crédito. Quando aquilo acabou, quando eu acordava de manhã e não tinha mais ninguém ali para fingir que era casamento, para fingir que era parceria, eu me senti vazia, perdida, como se tivessem arrancado um pedaço de mim e deixado um buraco no lugar. Fiz terapia, muita terapia, 2 vezes por semana, no começo, depois 1 vez. Sentava naquele consultório com a psicóloga, doutora Helena, uma senhora de cabelos grisalhos e voz mansa, e chorava. Chorava tudo o que tinha segurado. Chorava o casamento que eu achei que tinha e nunca existiu. Chorava a ilusão. Chorava os 18 anos que eu não podia recuperar. E aos poucos, entre uma sessão e outra, eu fui aprendendo algo fundamental, que eu não tinha perdido 18 anos. Eu tinha aprendido, tinha crescido, tinha me tornado a mulher que era capaz de se defender, de se proteger, de dizer chega quando precisava. As crianças foram minha âncora. Gustavo, que hoje está com 17 anos e já tirou carteira de motorista, amadureceu rápido demais. Teve que amadurecer. Virou o homem da casa, como ele mesmo diz, embora eu sempre corrija. Aqui não tem homem da casa, Gustavo. Tem uma família que se apoia. Ele faz estágio num escritório de advocacia, está prestando vestibular para direito. É sério, dedicado e carrega aquela mágoa do pai que ele tenta esconder, mas eu vejo nos olhos dele toda vez que o Rodrigo deixa de buscar ele no final de semana, toda vez que a pensão atrasa, toda vez que promete e não cumpre. Laura está com 14, entrando naquela fase complicada da adolescência, onde tudo é drama e o mundo está acabando. Mas ela é forte. Mais forte do que eu era na idade dela. Ela faz terapia também, 1 vez por semana, e está aprendendo a processar o divórcio de um jeito saudável. Tem dias ruins, claro. Dias que ela chora, que pergunta por que o pai não é presente, por que ele escolheu ser daquele jeito. E eu não tenho resposta. Só tenho colo, abraço e a certeza de que ela vai estar bem. Nós vamos estar bem. O Rodrigo? O Rodrigo virou uma sombra do que era. Ele conseguiu um emprego, finalmente, 6 meses depois do divórcio. Vendedor numa loja de materiais de construção, salário mínimo mais comissão. Mora num apartamento minúsculo no bairro Boqueirão. Divide com um colega de trabalho para conseguir pagar o aluguel. A tornozeleira eletrônica foi retirada depois de 1 ano, mas o processo criminal ainda está correndo. Ele provavelmente vai ser condenado, vai ter que prestar serviços comunitários, talvez pagar multa. A ficha dele está suja, e a vida dele é uma fração do que costumava ser. Ele vê as crianças em fins de semana alternados, quando consegue. Porque muitas vezes ele desmarca em cima da hora, arruma desculpa, diz que está com problema no trabalho, que não pode, que fica para o próximo. E eu vejo a decepção nos olhos do Gustavo e da Laura toda vez que isso acontece. Mas não falo mal do pai deles. Não preciso. Eles estão vendo sozinhos quem ele realmente é. Dona Marlene, a mãe dele, me ligou umas 3 vezes no primeiro ano, tentando defender o filho, dizendo que eu tinha sido muito dura, que eu podia ter dado mais uma chance, que família é sagrada. Na 3ª ligação, eu tive que ser firme. Dona Marlene, com todo respeito, a senhora criou um homem que achou que podia me usar, me humilhar, falsificar minha assinatura e sair impune. Eu não devo nada para ele. E não devo explicações para a senhora. Se quer ajudar seu filho, ensina ele a ser responsável, a assumir os próprios erros e a ser homem de verdade. Porque isso a senhora não fez quando tinha que fazer. Ela não ligou mais depois disso. O escritório, meu porto seguro, meu legado do meu pai, está melhor do que nunca. Sem a sangria financeira que era manter o Rodrigo, sem a preocupação constante de cobrir os buracos dele, eu consegui investir de verdade.
Contratei mais 2 funcionários, uma contadora júnior e um assistente administrativo. Modernizei os sistemas, digitalizei tudo e a carteira de clientes cresceu. Hoje eu tenho lista de espera, empresas que querem fechar comigo porque sabem que meu trabalho é sério, ético, impecável. Comprei um carro novo, um SUV vermelho, automático, com banco de couro e teto solar. Bobagem? Talvez. Mas quando eu entro naquele carro, quando eu dirijo pela cidade, eu me sinto livre, me sinto poderosa, me sinto dona da minha própria vida de um jeito que nunca me senti antes. A casa, aquela casa que foi palco de tanta mentira, eu reformei. Mudei a cor das paredes, troquei os móveis da sala, tirei todas as fotos de casamento que estavam penduradas. Transformei o quarto de hóspedes, onde o Rodrigo dormiu naquela última noite, no meu escritório particular. Comprei uma escrivaninha linda de madeira de demolição, uma poltrona confortável, enchi de plantas. É o meu espaço. Sagrado. Intocável. E sabe aquele comprovante de pagamento do restaurante? Aqueles R$ 847. Eu emoldurei. Está pendurado na parede do escritório, bem em cima da minha mesa. Quando os clientes perguntam o que é, eu sorrio e digo: é um lembrete de que dignidade não tem preço, mas às vezes você precisa pagar para recuperá-la. Quanto a mim, pessoalmente, romanticamente, estou sozinha. E está tudo bem. Tive uns 2 ou 3 encontros no ano passado. Amigos que tentaram me apresentar alguém, um colega de faculdade que reencontrei num evento e pediu meu número. Saí para jantar. Conversei. Ri. Mas quando o cara tentou me beijar no final da noite, eu travei. Não porque não quisesse, mas porque ainda não estava pronta. Ainda não tinha curado o suficiente. E está tudo bem. Não tenho pressa. Passei 18 anos num relacionamento que me sugou. Agora eu tenho tempo. Tempo para me encontrar. Tempo para me amar. Tempo para ser só Patrícia, sem ser metade de ninguém. Minha irmã Denise virou minha melhor amiga. A gente se fala todo dia, toma café juntas todo sábado, viaja juntas nas férias. Ela foi minha rocha durante tudo isso. E quando eu agradeço, quando eu digo que não teria conseguido sem ela, ela ri e diz: você teria. Você sempre foi forte. Só não sabia. E talvez ela tenha razão. Talvez eu sempre tenha sido forte. Talvez eu só precisasse ser empurrada até o limite para descobrir do que eu era capaz. Alguns dias são difíceis. Tem noites que eu acordo às 3 da manhã com o peito apertado, me perguntando se fiz a coisa certa. Se eu devia ter tentado mais, lutado mais, dado mais uma chance. Mas aí eu lembro. Lembro da humilhação no restaurante. Lembro das dívidas escondidas. Lembro do cheque falsificado. Lembro dos anos em que eu me anulei, me diminuí, me silenciei para manter a paz. E a resposta vem clara, cristalina. Eu fiz a coisa certa. A única coisa certa possível. O Dr. Mário continua sendo meu advogado e virou meu amigo. Almoçamos uma vez por mês. Ele me atualiza sobre o processo criminal do Rodrigo, me orienta sobre as questões da pensão. Ele é daqueles homens raros, íntegros, que realmente acreditam em justiça. Quando eu tentei pagar um bônus por todo o trabalho extra que ele teve comigo, ele recusou. Disse que não era sobre dinheiro. Era sobre princípio. Sobre fazer a coisa certa. Sobre proteger uma mulher que merecia ser protegida. Se existem mais homens como o Dr. Mário no mundo, talvez ainda haja esperança. Minha mãe, que no começo estava dividida, que tinha pena do Rodrigo, que achava que eu estava sendo radical, hoje me apoia completamente. Ela viu o que ele fez. Viu as dívidas, a falsificação, o desrespeito, e me pediu desculpas. Eu não sabia, filha. Eu não tinha ideia de que era tão grave. Eu abracei ela e disse que estava tudo bem. Que ela não tinha que saber. Que eu escondi muito bem porque tinha vergonha. E que a gente aprende, evolui, cresce. Se você me perguntar se eu odeio o Rodrigo, eu vou dizer que não. Não odeio. Ódio dá poder. Ódio mantém a pessoa presa em você, ocupando espaço na sua cabeça, no seu coração. Eu não odeio. Eu só. Não ligo. Ele virou irrelevante. Um capítulo fechado. Uma cicatriz que eu olho de vez em quando e lembro que sobrevivi.
As pessoas me perguntam se eu arrependeria de ter casado com ele, se eu apagaria tudo se pudesse. E a resposta é não. Porque daquele casamento vieram o Gustavo e a Laura. Vieram lições, veio crescimento, veio a mulher que eu sou hoje. Se eu apagasse aqueles 18 anos, eu apagaria também a minha transformação. E essa transformação, ela não tem preço. Hoje eu sei o meu valor, sei o que eu mereço, sei que não aceito migalhas, que não me calo mais, que não engulo desaforo, que não carrego ninguém nas costas enquanto eles colecionam a glória. Hoje eu sei que amor não é sacrifício infinito. Amor é parceria, é respeito, é reciprocidade. E quando isso não existe, não é amor, é exploração. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com a Patrícia de 24 anos, a menina de olhos brilhando na fila do credenciamento em Foz do Iguaçu, eu diria: vai doer, mas você vai sobreviver. E do outro lado da dor, você vai se encontrar. E vai valer cada lágrima. E quanto ao futuro? O futuro é uma página em branco, assustadora e linda ao mesmo tempo. Não sei se vou me casar de novo. Não sei se quero. Mas sei que se um dia eu abrir meu coração de novo, vai ser para alguém que me mereça, alguém que me veja, alguém que me respeite, alguém que entenda que eu não preciso ser completada, porque eu já sou completa sozinha. Por enquanto, eu tenho meus filhos, meu escritório, minha casa, minha liberdade, minha paz. E isso, depois de tanto tempo vivendo na sombra de alguém, isso é tudo. A conta do restaurante continua emoldurada na parede. R$ 847. O preço da minha liberdade. O preço da minha dignidade. O melhor investimento que eu já fiz na vida. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias, a gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração. E lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.